7 dicas para uma comunicação poderosa. Aceitando aqui a solicitação da Isaura. Ao vivo é assim, gente. Transmissão ao vivo no Instagram é assim. Demoramos hoje um pouco para começar, mas bora lá. Bom dia, Bom Jaque. dia, Isaura. Seja muito bem-vinda ao nosso momento live. Estamos aqui já, estava calculando, acho que desde julho, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses de lives toda semana. Começamos na segunda, nas segundas-feiras, fomos para terças, quartas, voltamos para terças, mas aqui toda semana, certo? Certíssimo. 7 Vamos dicas ajustando. hoje para uma comunicação poderosa. E aí, você quer dar já um transbordo seu? Muitas vezes a gente conversa, a gente comunica, e a gente tem assim, o hábito de achar que os outros já sabem o que você está pensando, né, Jaque? Deduzir, ele já entendeu, você dá a subentender que ele já sabe o que está falando. Mas se a gente não tiver a comunicação mais assertiva, não ser mais clara na comunicação, muitas conversas pode sair um desastre, né? E acho que muitas guerras, muitos desentendimentos poderiam ser solucionados pelo simples fato de comunicar, saber conversar, saber perguntar. E acho que a chave é isso, né? A gente saber comunicar e fazer perguntas. E muitas vezes a gente peca por poucas coisas muito simples. É uma pergunta assim, o que que você entendeu que eu falei para você? Simples assim, perguntar o que que ela entendeu. Daí tu vai saber se ela realmente entendeu, né? Na época da comunicação, a gente fala muito, tem muita informação, mas o que a gente escutar e ouvir, né, é diferente. As duas coisas são muito próximas, mas é totalmente diferente uma da outra, né? Você ouviu o que eu falei? É, eu posso ver, meu filho ganhou uma Alexa, né? Então ele estava sendo muito prolixo. E daí ele pediu para lembrar da, de ir para a escola. Daí ela começou a lembrar de hora em hora depois do horário normal. E daí, assim, você quer que eu continue te lembrando ou diga que cancelar? Daí ele falava. Em vez de ele dizer cancelar, ele dizia: Eu não quero mais que você fique me lembrando. E ela não entendia nada. Daí ela falava: Você tem 4 lembretes. Qual desses você quer que eu cancele? Dava uma confusão. A gente deixou ela fora desligada agora. Porque ela está perguntando duas coisas, e você não responde aquelas duas coisas que ela está perguntando, ela vai continuar te perguntando, porque são os códigos, né? Duas coisas que ela está perguntando, se você não responde o que ela está perguntando, ela vai continuar te perguntando, né? E a gente Ai, tem que ai. saber responder, né? Saber É. responder são os códigos, né? Se você não conseguir, não acessar aquele código, você não vai conseguir lugar nenhum. Eu estou me lembrando de uma vez, meu marido estava nos Estados Unidos e ele tinha que pegar um voo para Newark, não New York, Newark. E daí ele, em vez dele explicar de outra forma, é assim que eu vejo como mulher, né? De usar outra palavra, ele ficava repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa e a pessoa não entendia ele. Porque a pessoa estava entendendo New York, e ele não sabia que as pessoas lá trocavam, ou tinham. Ah, parece que o aeroporto lá tem um outro nome, enfim, tinha um código lá para ele se entender regional e ele, como turista, ele não estava entendendo. Ele repetia sempre a mesma coisa e a pessoa não entendia. É que nem a Alexa ali, não estava dando certo. Então, às vezes, a gente tem que falar de outra forma, né? Para ver se vai. E essas nuances da comunicação, nossa, ela te leva realmente, ela te leva de um ponto A para B. Teve uma vez que eu estava no Japão e aí a gente tinha mudado de cidade, né? E o nosso amigo que trabalhava na mesma fábrica falou assim, de repente, ele falou assim, eu vou passear, vou na sua casa. Eu morava em Yokkaichi e lá assim, é tudo isso que tem em símbolos, né? As letras ali.
E o jeito de escrever o yokai, onde eu estava e onde ele foi, era a pronúncia mesma, mas só que a escrita era diferente. Eu falei, eu estou morando em Yokkaichi. Ele foi parar em outra cidade, em outro estado. Aí ficou me procurando, falei, mas você tá, eu tô aqui. Sendo que ele estava me procurando em outra cidade, nada a ver. Então, por isso que a gente tem que ser realmente, falar assim, eu estou na tal cidade, tal estado. Aí você, se você for procurar a pessoa, você tem que ir exatamente como ela falou. Se você simplesmente, igual o teu marido, procurar só pela pronúncia, tem que ser uma coisa bem mais assertiva, né? O mapa tem que ser exatamente aquilo lá que falou, a pessoa falou. Senão você acaba realmente indo para um lugar totalmente diferente, entende uma coisa totalmente diferente do que foi falado, né? Então, uma das 7 dicas de hoje é: seja claro e conciso, evite ambiguidade, comunique suas ideias de forma simples e direta, para que todos possam entender. Dica 2: ouça atentamente. A comunicação não é apenas falar, mas também ouvir. Pratique a escuta ativa, demonstrando interesse genuíno pelo que a outra pessoa está dizendo. Que nem no caso da Alex que eu estava falando, ela perguntava: diga cancele. Era só dizer cancelar. E ele não falava cancelar, entendeu? Então, assim, a, a comunicação está no ouvir também. O que, que a outra pessoa tá perguntando, né? É impressionante. É simples e eficaz. Dica 3: use a linguagem corporal adequada. Sua linguagem corporal, expressões faciais e postura também desempenham um papel importante na comunicação. Mantenha uma postura aberta e faça contato visual. Como é importante, né? É que nem, por exemplo, quando a gente é nova, adolescente, às vezes a gente é muito sorridente e o rapaz pega o código que tu tá afim dele, tu só tá feliz com a vida, entendeu? Então, se tu sorri demais, né? O outra pessoa também passa um código que tá afim. Como é que tá? A linguagem corporal, né? Você tá comunicando algo que não tá querendo comunicar. Então, a importância da gente também estudar, isso é muito sério. Estudar Verdade. a linguagem corporal. Estamos falando aqui começamos a falar da linguagem, da comunicação poderosa, e agora estamos aqui falando, pessoal, da comunicação dos gestos, do sorriso, do olhar, como que a gente está falando. E eu O também, jeito que você veste eu, também, né? O eu, veste também é muito importante. oi? Os O gestos, vestimento, a a vestimenta. vestimenta, exato. E eu estou me lembrando, como professora, pedagoga, se a gente é muito sorridente para uma turma que é meio peralta, eles fazem muita bagunça. Então, tu também, em sala de aula, com criança pequena, você precisa ver como é a linguagem corporal, né? Por isso tem professora que são, às vezes, muito sisuda, com franzidos aqui, porque o posicionamento em sala de aula teve que ser imposto, assim, para a turma não fazer muita bagunça, né? É muito sério isso, né? Mas você não pode usar só a expressão corporal, você tem que usar a voz, o comando, a voz de comando também, né? A voz de comando. Pura brava, não é É, braveza, mas impor respeito, né? exatamente, é. E também tem o tom de voz, no sentido, até tem a dica, né, de falar baixinho, para elas ficarem mais curiosas, pararem de fazer tanta bagunça. Mas, assim, hoje em dia, com muito açúcar na alimentação, muito estímulo, é desafiador sala de aula. Até com cachorro, quando você fala não é para entrar, se você fala de um jeito, ele olha para tua cara e sai. Imagina as crianças, né? Ele passa assim, vai ser não entra, ele fica lá na porta, fica lá olhando para tua cara, não é, porque é o teu comando, tem um campo muito forte, né? Tem, A voz, o comando de voz. exato. É, quarta dica: adapte-se ao seu público. Ajuste sua comunicação com base no público-alvo. Use linguagem e exemplos que ressoem com quem você está falando. Acabei de falar, né? Com criança, em sala de aula, tu tem que fazer uma postura X, né? Então, a Exatamente. gente aprende muito, né? Então, dependendo do público, a gente tem que dar uma, né? Tava Mas, na falando, verdade, sorrir muito para homens, né? Entre mulheres está tudo certo. Agora, para sorrir muito para homens, eles vão pegar um código diferenciado, né? Do que tu tá sorrindo para mulheres. É diferente como que eles recebem, né?
Eu acho que tem o sorriso da intenção, acho que as pessoas percebem também a intenção, por mais que a gente não fale, né, tem a expressão corporal, né? Por você sorrir, somente sorrir, mas tem aquela intenção, as pessoas captam. Igual quando você gosta ou você não gosta da pessoa. Você nem precisa chegar e falar, eu não gosto de você. Ela já percebe aquela expressão. Tem um campo, né, que é quase que invisível aos olhos, mas a pessoa bateu no olho, eu não foi com a cara daquela pessoa, porque eu tenho aquela Dica comunicação. número 5 seja empático. Tente compreender as emoções e perspectivas dos outros. A empatia cria conexões mais profundas e melhora a comunicação. Se colocar no lugar da pessoa, né? Compreendendo as emoções, né? Sim. É, tem um exemplo aí que você queira dar hoje de comunicação empática? Aí, no momento, Não, deu um eu ia. branco. É. Eu me lembro que quando o meu pai sofreu uma cirurgia e deu complicações pós-cirúrgica, eu estava querendo ver meu pai e meu filho falando. Meu marido, a gente estava em outro estado, não podia, assim, tão fácil se locomover. Meu filho falando, e o meu marido naquela coisa, ele tinha que trabalhar e ele tinha que pedir licença, tava meio uma saia justa ali. Meu filho falando assim, de 6 anos na época. Se coloque no lugar da mamãe. Se fosse com você, você não queria a mesma coisa? Com 6 anos ele falou, né? Foi meu intercessor. Ai, ai. Consegue enviar a sua intenção, né? E não precisa ter proximidade física. Só você imaginar, você pensar naquela pessoa, você já consegue transmitir uma comunicação, né? Não tem aqueles fatos assim, de você pensar na pessoa, ela te mandar uma mensagem, ela pensou na pessoa, ela liga para você. Não são comunicações que a gente consegue fazer, mesmo não sem ter um aparelho para isso, né? A gente tem essa antena que está ligada no universal, né? Que a gente está numa teia que todo mundo é ligado. Se a gente faz aquela ligação no pensamento, automaticamente ele já fez essa comunicação com a outra pessoa, do outro lado, onde quer que esteja, né? Exatamente. Se o tio meu marido tava ele precisa de ajudante no trabalho dele, daí já conseguiu ajudante? Não, ainda não, tá? Então, de repente, a gente pode fazer assim, tal. Tava pensando, daqui a pouco, o WhatsApp, né? O WhatsApp nos mostra hoje, a tecnologia nos mostra que realmente, quando a outra pessoa tá pensando, a gente recebe o recado. Então, o ajudante deu ok, ele podia. Daí, meu marido até comentou: olha, tava falando e o cara mandou a mensagem, né? Ele mesmo observou isso, né? Então, antigamente, com a distância era muito complicado, assim, né? Esse papo aí de instantaneidade. Hoje não, WhatsApp, uma ligação é muito mais fácil, né? Do que antigamente, né? Então, a Uhum. gente tem essa resposta realmente, né? É E com muito. esse conhecimento que a gente tem hoje em dia, a gente tem um nível de entendimento mais acirrado, né? Se você pensa, você, eu vou fazer tal pessoa, comunicar com tal pessoa, ou com essa intenção de falar com ela, você consegue fazer essa ligação com ela muito mais rápido, ainda que não seja pela internet, pelo WhatsApp, pelos aparelhos hoje que a gente tem hoje em dia. Mas Uhum. Sexta dica: evite interrupções. Deixe os outros seminários falar antes de responder. Interrupções podem ser desrespeitosas e prejudicar a compreensão. Como isso é desafiador quando a pessoa gosta de falar, né? A outra que daí tem a ideia e tal, mas isso é importante. Às vezes você está conversando com uma pessoa, mas tem que usar um pouco de bom senso, né? Não vai deixar ficar cortando a pessoa, mas tem momentos assim, que se você não entrar naquele momento da pessoa estar falando, aí já vai mudando, a conversa vai mudando de assunto, aí você era para ter falado aquela coisa, uma observação, e você não chegou naquele momento, passou o momento de você falar e deixou, né, a coisa em aberto ali. Aí tem que usar muito bom senso, não vai atropelar a todo momento, mas também não vai deixar de falar, de fazer uma observação que é importante para o momento também, né? E venha acrescentar, né?
Exatamente. Sim. Boa observação. E sétima dica, pratique comunicação não violenta. A gente já falou em alguma live anterior sobre comunicação não violenta, e aqui a gente está lembrando de 7 dicas para uma comunicação poderosa. E a sétima, então, comunique-se de forma não violenta. Como que é isso? A comunicação não violenta, também conhecida como CNV, comunicação não violenta, é uma técnica que se concentra em expressar sentimentos e necessidades de maneira construtiva. Aprender a usar a CNV pode melhorar significativamente sua comunicação. É você dizer, olha, hoje eu estou meio atrapalhada, eu não falei para ti, Isaura, hoje estou meio atrapalhada, estou fazendo um outro curso paralelo, e daí tem demanda no WhatsApp, mas vamos lá. Mas eu pedi um socorro aqui para a Isaura, a gente conversou para outras coisas, deu tudo certo. Mas tem dias que a gente está meio atropelada, então a gente tem que falar. Porque daí como é que a Isaura vai saber? Nossa, o que que essa guria tá pensando? O que que é isso? Não sei o quê. Daí tu fala do teu sentimento, da pessoa, não, ela tá atrapalhada. Ah, daí a pessoa, né, vai entender um pouco melhor, daí tá tudo bem. Não é assim? Como é que tu te sente quando a outra pessoa fala dos sentimentos, Isaura? Até aquelas coisas que às vezes as pessoas fazem. A gente é humano, né? Muitas vezes a pessoa fala ou faz coisas que você sabe que você não gosta. Na hora que você vê que o normal é subir assim o sangue, dá vontade de soltar os verbos, né? Aí você vai. Se nesse momento você tem que respirar, dar um tempo, contar até 3, aí vai lá, escolhi a palavra certa, né? Porque errar, todo mundo erra, mas como é que você vai reagir ao erro? Isso que faz a total diferença, né? Você saber se comunicar, saber falar. Não é o que você vai falar, mas como você vai falar. Isso que é o grande diferencial em qualquer situação, né? Por mais que Sim. seja desagradável, uma conversa, aquela conversa difícil, você chegar e escolher palavras, escolher o momento certo. Às vezes, assim, você fala uma coisa hoje, você dá risada, mas amanhã não sabe qual é o teu humor, você fala a mesma coisa, a pessoa a recebe, se, ou entende, reage de uma forma diferente, né? Então, você tem que ter a percepção, a sensibilidade de perceber o momento certo e escolher as palavras certas para poder estar comunicando com as pessoas, né? Exatamente. E como é que eu vou te dizer? Às vezes a pessoa, ela tá na TPM, então é mais desafiador, né? Tem momentos assim que ela tá agitada, que ela tá na pressão, então a gente tem que, às vezes, ter técnicas, né, para a gente não deixar se levar por essas coisas, né? A pessoa está com pressa, né? Você, naquele momento de pressa, ele está fazendo uma coisa lá, você quer uma resposta, quer que ele faz uma coisa, mas ele está com pressa. Só que ele não deu tempo para falar, ele só simplesmente está com pressa. Aí você pediu uma coisa, você falou uma coisa, pegou, deu as costas e foi embora. Nossa, que grosso, não, que estúpida. Aí você já começa a soltar os verbos. Mas nesse momento você tem que entender, acho que ele não está no momento bom, ele está com pressa, né? E ressignificar esses momentos, né? Essas atitudes. Exato. Então, lembre-se de que comunicação poderosa não é apenas sobre o que você diz, mas como você diz e como ouve. Praticar essas dicas pode ajudá-la a estabelecer conexões mais significativas e a resolver conflitos de maneira mais eficaz. Então, às vezes, é como ouvir, vou recapitular, como você ouve, como você diz, e não só o que você está dizendo, é o como ele e você falam. Interessante, né? Esse dia eu estava numa reunião, aí foi falado assim para a gente ouvir a nossa própria voz. Primeiro a gente solta, mas não tenta ouvir o que você está falando. Né? Você falar uma coisa, você falar é uma coisa, o que você ouvir o que você está falando, você vai entender que o que os outros estão recebendo. Né? Muitas vezes a gente não tem esse hábito de se ouvir. Ouvir o que está falando para chegar no outro. É, uma, É é um, verdade. um exercício muito assim que a gente não costuma fazer. E às vezes eu me vejo, eu como esposa e tal, eu falo alguma coisa, daí eu já vi que meu marido entendeu de outra forma. Não, eu não quis dizer isso aqui. Então a gente tem que pegar e esclarecer. Não, eu não quis dizer isso aqui, eu quis dizer isso aqui. Né? Então a gente aproveitar a situação, ver que deu problema e esclarecer. Eu não quis dizer isso, eu não quis te magoar com isso, eu quis simplesmente dizer o meu sentimento em relação a isso, mas não te magoar. Me perdoe, já pede desculpa, aproveite e já pede desculpa para não ter a comunicação, né?
violenta, né, para já entrar na comunicação violenta. Eu sinto muito por isso, eu não quis passar por isso, eu quis dizer o que eu estou sentindo para você entender a minha situação, mas não que você levasse para o lado pessoal. Então a gente já tem que já viu que está dando fogo, já vai. Na mesma hora que você viu que o negócio está seguindo um rumo diferente, já retrata e volta atrás. Melhor do É, que você deixar o negócio rolar, 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 vai dar briga aí, o negócio vai ficar feio, né? bem isso aí. Você tem mais alguma coisa para falar, Isaura, né, da comunicação? Você tem estudado sobre isso? Sim, Algum então, sobre aprendizado? a comunicação. A gente tem o poder da fala, o poder do comando que estava falando, né? Hoje em dia, faz muito tempo que aqui na onde eu moro não tem mais tempestade, não tem mais trovoadas, não tem alagamento. Porque eu aprendi, né, fazer o comando, a voz de comando da comunicação, não só entre pessoas, mas a comunicação com o próprio universo, né? Quando começa a dar tempestades, eu faço o comando, tipo assim, tá chovendo, faz assim, chuva, para. E não é só falar, aquele sentimento de dar o comando, chuva, para, vento, para. E dar o comando e, olha, eu tenho feito esses comandos, essa comunicação com o próprio universo, e ele tem, não dá 3 minutos, ele para. Então, são aprendizado que literalmente salva a vida, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer isso e passar para outras pessoas. Porque às vezes as pessoas vão assim, ai, tá chovendo, ai, tá dando trovoada, e tá dando pé d'água, assim, uma pancada. Mas a gente tem o poder de parar, assim como uma briga. Você tem o comando de falar, eu vou parar, ou fazer esse comando, retroagir, ou dar o comando, eu vou parar, eu vou mudar a situação. Então, o ser humano, tem esse poder, essa ferramenta muito poderosa, e a gente tem que saber usar ao nosso favor. Eu tiro lição, por exemplo, quando a pessoa daí tá, de repente, tá com aquela intenção de brigar, você diz, não, você quer brigar, você vai brigar sozinho. Da minha parte, não, eu não quero brigar. Você vai brigar com a parede, me desculpe, mas eu tô, né, só love, só paz, aqui não vai rolar nada, né? Como é que é? Vai na esportiva e sai dessa, né? Aquele ditado, como do dois não quer, não, quando dois não quer, não, quando um não quer, dois não briga, né? É por Exato, aí. Mas quando a gente tem esse entendimento, é muito mais fácil, né? Você tá começando a esquentar, você já retratou, mas ele ainda continua ainda querendo brigar, você pega e retira, sai do lugar. A sai de hora que o negócio, perto. a fumaça abaixar, a poeira abaixar, você volta lá, vamos conversar. Aí o desfecho da conversa é totalmente diferente, né? Exato. E também na questão aí que você falou do clima, as pessoas, em vez de elas se posicionar e ficarem tranquilas, né, elas normalmente ficam em pânico, né? Então, a importância de não Pode se ficar em tornar pânico. vítima. Em Exato, todo sentido, a gente pode se sentir vítima. Mas eu estou no comando. Em todos, estou dizendo que você não precisa ser arrogante, você não pode ser arrogante. Mas eu estou no comando. Porque Deus está em tudo, né, Jaque? Deus está em todos, e está em mim, está em você. Então, se ele está em mim, então eu tenho o comando de transformar qualquer situação. Ainda que seja calamitosa ou uma briga, eu tenho um comando, eu tenho essa chave para poder transformar qualquer situação. olha a importância do posicionamento para ter uma comunicação poderosa. Como Encerramos que a essa gente live aqui, ó, seja governante das suas palavras, pessoal. Até semana que vem, sejam governantes das suas palavras. Olha que código, que transbordo. Governe sua vida governando o que você fala. Deus fez o mundo com a palavra. A palavra tem poder. Um beijo no coração. Até semana que vem. beijo, Aqui, aqui no Instagram a gente dá tchau e agora no YouTube também. Um beijo. Valeu. beijo.